Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando desses 6 dias da recriação. Nós estamos no 6º dia e nós estamos vendo Jesus em cada criação, tanto do primeiro até o 6º dia. Nós sabemos que o 6º dia foi um dia muito longo. Nós vimos isso, nas explicações a respeito dos dias em si, a teoria. Mas agora nós estamos vendo Jesus. O Espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo é tudo aquilo que Ele é, que Ele fez e que Ele falou. E tudo aquilo que Ele é, que Ele fez e que Ele falou, não apenas está contido nos Evangelhos, mas também está contido em toda a Bíblia, porque toda a Bíblia fala dele. Assim sendo, a criação é um assunto que fala dele como Criador, fala dele como matéria para se criar todas as coisas, fala dele como propósito para todas as coisas criadas e aponta para ele, para a obra dele, para aquilo que ele fez, para aquilo que ele está fazendo, amém? Para aquilo que ele falou, para aquilo que ele é. Veja que nós vimos que no 6º dia Deus estabeleceu o Éden. O Éden é o jardim das delícias, ou o jardim dos prazeres, certo? Então nós sabemos que é o paraíso. Nós sabemos que esse paraíso que foi tirado de Adão, ele aponta, para aquele lugar que Jesus disse: eu vou preparar lugar e voltarei para vós. Aponta também para a nova Jerusalém, que será o paraíso pela eternidade aqui na terra, certo? Então aponta para o nosso destino, a moradia geográfica do nosso destino. Nós vamos morar, na Nova Jerusalém. E o Éden aponta para um lugar especial. Assim como o Éden aponta para um lugar especial para Adão, Deus fez especialmente para ele, e ele perdeu. Agora em Cristo é recuperado o paraíso e aponta para a moradia que Deus está preparando para o novo Adão, ou o novo cabeça, juntamente com aqueles que nasceram desse corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, veja que o Éden é um paraíso, é um lugar muito grande. Nós vimos que 4 rios, um rio que se dividia em 4, era o sistema de irrigação deles. Você pode imaginar o tamanho desse jardim. Muito antes eu pensava que não era um lugar tão grande, mas lendo as proporções da irrigação do jardim, eu percebo que é um lugar muito grande. Mas o Éden, primeira vez em Gênesis 2:8, diz assim que Deus pôs o homem no jardim, que Deus pôs. Então a primeira vez está falando que Deus pôs, no sentido de trazer, no sentido de chamar, é o sentido de convidar. Por exemplo, vem Adão, vamos comigo, vou te levar para o lugar que eu preparei, o lugar de dar as mãos, trazer junto. Agora, essa é a primeira vez que fala que Deus pôs o homem no Éden. Agora em Gênesis 2:15, fala pela segunda vez. E olha só, a segunda vez está assim, tomou o Senhor Deus o homem. Agora não é mais pôs, é tomou. Então, nós sabemos que a primeira vez Deus convidou, Deus chamou, mas o homem perdeu o Éden, certo? Adão pecou e foi retirado dele o Éden. Agora, por que está 2 vezes então dizendo que Deus pôs na primeira e a segunda que Deus tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim, certo? Ou seja, mostrando que a primeira é um convite porque o homem era perfeito, o homem perde, e a segunda vez Deus vai tomar os seus, e vai colocar no lugar no paraíso, no caso, no novo Éden. Então tomou, fala de violência, Deus tomou. Isso aponta para o arrebatamento, que será um rapto, será algo inesperado. Eu creio no arrebatamento secreto.
Eu creio que 1 Tessalonicenses 4,16 está falando ali desse rapto maravilhoso, esse arrebatamento antes da grande tribulação. Então está apontando aqui, esse tomou, esse raptou, ele levou e o pôs no Éden. Então ele tomou, ou seja, ele com violência, ele arrebatou e ele trouxe para o Éden. Então fala da segunda vez que Deus coloca o homem no Éden. A primeira vez Deus chamou, Deus trouxe, Deus convidou, mas a segunda Deus tomou, Deus arrebatou, Deus trouxe para si, Deus pegou e colocou, chamou e convidou para entrar. Então aponta para a nossa segunda ida ao Éden, certo? Que é o lugar que João 14, do 2 e 3 fala que Jesus está preparando, que Jesus preparou esse lugar. Então veja que isso está apontando para o arrebatamento da igreja. Agora o Éden fala muito mais. Veja que o Éden, nós estamos falando do Éden como uma região que Adão perdeu, e estamos falando desse simbolismo do Éden, do novo céu e da nova terra, uma região geográfica, física também, que nós vamos herdar. Agora vamos falar do Éden espiritual, certo? Porque Cristo, como uma pessoa, Ele é o próprio Deus. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. Ele não é criatura, Ele é Criador. Agora, Cristo como um lugar, então Cristo é o céu em nós, certo? Cristo é o paraíso em nós. Cristo é o Éden em nós. Você consegue entender que o homem perdeu o Éden, o homem ele saiu do Éden, mas agora Jesus veio e colocou o Éden em nós de novo. A presença de Jesus é o Éden. Nós cantamos aquele hino, meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Então Jesus, com a sua obra na cruz, é como se ele estivesse colocando o jardim em nós, as delícias em nós, certo? A sua presença em nós, o seu reino em nós, o céu em nós. Então Adão estava num Éden geográfico. O Éden não estava dentro de Adão, mas Adão estava dentro do Éden. Agora nós não, o Éden está dentro de nós. Nós não estamos no Éden ainda, mas o Éden, o paraíso, está dentro de nós. Isso aponta para Jesus como Éden. Olha só, a expressão em Cristo, ela é muito forte. Diz aqui Colossenses 2, 6, ora, como recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, ou seja, andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças. Então nós estamos arraigados e edificados nele, nós vamos andar nele, nós estamos nele, certo? Essa expressão nele, em quem? Em Cristo. Efésios capítulo 2, verso de número 6, vai estar falando assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos posicionados num lugar que é em Cristo. Nós estamos em Cristo. Outros textos dizem que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Jesus Cristo, que o Espírito Santo, ele mora em nós, ele habita em nós. Então Cristo estando em nós é o paraíso antecipado. Nós estamos vivendo, desfrutando do paraíso antecipadamente. Eu sei que essa não é a realidade de muitos crentes que vivem cheios de luta, falando de deserto, falando de provação, de perseguição, de rejeição, porque eles não estão vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, eles estão vivendo o Evangelho que os homens estão pregando, da lei, da revelação, do monte, do vale. Nós estamos em Cristo assentados com Ele, nós então podemos desfrutar. Nosso entendimento faz com que desfrutemos desse Éden antecipado em nós, certo? Veja que o Éden, agora voltando ao Éden no sentido geográfico, que ele estava na terra, eu falei que é impossível achar o Éden, tem um monte de especulações, mas
Deus não vai permitir, foi mudar também toda a geografia, toda a maneira da terra de ser no dilúvio. Mas aí, falando desse Éden físico, a Bíblia diz em Gênesis 2, do 8 e 9, que havia vários tipos de árvore, 4 tipos de árvores aqui. Toda árvore é agradável à vista, certo? Então a primeira é toda árvore agradável à vista. Segunda, árvore boa para se comer. Terceiro, a árvore da vida no meio do jardim. E quarto, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no jardim também. Então veja que são 4 tipos de árvores, e isso é como se fosse o suprimento completo do jardim para alimentação e para suprimento de Adão e de Eva, certo? Agora, então, isso quer dizer que esse lugar físico, o Jardim do Éden, era um lugar cheio de suprimento, era um lugar de delícias mesmo, falando do suprimento. Então isso também aponta para Jesus, que nós estamos num lugar cheio de suprimento. Deus não vai nos suprir mais. Deus vai te suprir, irmão. Não, Deus não vai mais te suprir, Ele já te supriu. Como você pode falar que Deus já te supriu? Porque você está num lugar que é o próprio suprimento. Veja que Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo exaltando, o qual nos abençoou, glória a Deus, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo se refere a tudo que Deus, a tudo que Jesus é, a tudo que Jesus fez, a tudo que Jesus falou, certo? Todas as bênçãos estão contidas no que Ele é, no que Ele fez, no que Ele falou. O que Ele é, o que Ele fez, o que Ele falou, supre a nossa vida espiritual e a nossa vida aqui na terra em todos os sentidos. Então nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos num lugar, nós estamos num jardim, nós estamos nas regiões celestiais, esse Éden celestial, essas regiões celestiais, e nós já estamos supridos com toda a sorte de bênção, com todas as bênçãos. Bom, mas entrando aqui então no mérito desses 4 tipos de árvores, que está apontando para a obra de Cristo, para aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou. Isso está em toda a Bíblia. Nós podemos percorrer toda a Bíblia com esses três fatores: o que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus falou, porque é o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então nós podemos estudar toda a Bíblia dentro desse contexto, dessas 3 visões: o que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus falou. Toda árvore agradável à vista, veja, árvore para fazer a paisagem, né, do Éden, mas fala de sombra também. Não era um lugar de sol cáustico, havia muita sombra. E Jesus e Deus, a palavra, o Espírito, Ele é visto como sombra, não é verdade? O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Jesus, né, a sombra do Onipotente, Jesus é o Onipotente. Então está falando de sombra, está falando de descanso, está falando de um lugar prazeroso. É esse lugar que nós estamos em Cristo, e nós precisamos desfrutar disso, deixar de viver o Evangelho, esse Evangelho louco, que é cheio de altos e baixos, de lutas, de frio, de fraco, de quente, né? E viver em Cristo, porque nós estamos em Cristo, para desfrutar dessa plenitude do jardim, dessa plenitude de Cristo, dessa plenitude das regiões celestiais, que é o Éden espiritual, o qual nós estamos antecipadamente vivendo, certo? Aí, árvore boa para se comer. Então havia toda sorte de árvore boa para se comer, falando de suprimento em todas as áreas. Então, quando Jesus diz não fique preocupado com o que haver de comer, beber, é porque nós estamos num lugar de suprimento. Nós já fomos abençoados. Nós não temos que nos preocupar com o que nos vestir, com o que comer, com o nosso futuro, com as nossas aquisições, porque o propósito de Deus para nós, para o nosso chamamento, para o nosso ministério em Cristo, ele já está repleto de toda a provisão de Deus. E 3, a terceira árvore aqui é a árvore da vida no meio do jardim, a vida eterna. Nós não vamos desfrutar da vida eterna quando nós estivermos na Nova Jerusalém,
Nós já desfrutamos da vida eterna agora, aqui. Nós já temos acesso à vida eterna agora, aqui. Veja que Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não terá, tenha. Então, nós já desfrutamos da vida eterna também. Onde nós desfrutamos a vida eterna no nosso espírito, nós desfrutamos da vida eterna no nossa alma, nós desfrutamos da vida eterna no nosso corpo com saúde, porque nós temos acesso à árvore da vida. A árvore da vida é Jesus. Nós vamos falar disso um pouco também. Então, nós não temos que pensar que nós vamos usufruir da vida eterna no céu. O céu já está em nós. Há uma antecipação do céu em nós. As regiões celestiais, nós vivemos nelas. Cristo está em nós, esperança da glória. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós estamos assentados com Cristo. Nós andamos nele. Veja que esse é o Evangelho. Que esse é o Evangelho completo, verdadeiro, perfeito, eterno. Então a árvore da vida no meio do jardim, ou seja, o lugar central da nossa vida é a vida eterna. Todas as outras coisas estão nos cantos, no sul, no leste, no norte. Não são prioridades fundamentais, essenciais, mas que está no meio da nossa vida, assim como o que estava no meio do jardim é a árvore da vida, a vida eterna. Bom, em quarto, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que estava fazendo a árvore do conhecimento do bem e do mal ali no jardim do Éden? Estava dando liberdade ao homem para que, se ele não quisesse morar ali, ele quisesse ser independente de Deus, ele poderia ser e poderia comer do fruto, e ao comer ele deixaria de morar no Éden, deixaria de ser dependente de Deus para ser independente. Isso é simples, não é? O que isso fala para nós hoje? Fala que nós temos a liberdade, ainda que Deus é soberano. E eu não estou agredindo a soberania de Deus dizendo que nós temos liberdade, porque Deus, de tão soberano que é, de tão poderoso que é, Ele nos dá a misericórdia de termos as nossas próprias decisões, certo? Isso não agride, não afeta, não ofende, não oprime a soberania de Deus. Ou seja, nós temos liberdade de deixar de viver pela árvore da vida, deixar de comer toda a árvore boa e agradável para nós, deixar de estarmos debaixo das árvores boas para se ver e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e não ter o Éden, e viver pela terra, e viver pelos espinhos da terra, e viver pelas consequências dos nossos próprios atos, e viver independente de Deus. Então sempre haverá essa escolha para nós, assim como houve esse meio, esse caminho para Adão também escolher. Sempre haverá a opção para nós escolhermos, assim como houve para Adão. Então o Éden aponta para isso tudo.